Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Como eu sempre digo, a depender do horário que você nos ouça. Rodrigo Rosal, se é a primeira vez que você me escuta aqui, eu sou professor vinculado ao DED, Departamento de Educação, trabalhando na área de Fundamentos e de Políticas Públicas. Esse é o nosso outro programa, estamos na segunda-feira, dia 8 de abril do ano 2024, da série Rádio Web Entrevista. Nesses vídeos que eu chamo prestadores de serviços, servidores, alunos, professores da instituição ou de fora. E o título que a gente coloca para todas essas conversas, entrevistas, conversas formativas, como eu chamo, porque são mesmo, sentidos da formação humana. E hoje quem está aqui comigo é alguém que eu tenho muito prazer de receber. É o professor João Paulo. João, a palavra está contigo, como eu sempre faço com qualquer um e qualquer uma que aqui chega, que a própria pessoa fale um pouco sobre a sua formação. O que você, como todas as outras e todos os outros, julga mais relevante? Formação escolar e não escolar, se for o caso também. Fique à vontade, prazer revê-lo. Muito obrigado por estar aqui. Prazer, Rosal, prazer, que bom que a gente conseguiu viabilizar esse encontro, né, fazer essa conversa aqui no sentido da educação, né, que sentidos da formação humana. Sentidos da formação humana, enfim, né, que trata aí de temas tão amplos e tão bacanas aí. Bom, eu sou professor de Direito, né, acho que minha identidade na cidade, enfim, é de professor de Direito, né, então eu estou vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. Sou professor da graduação da Universidade Federal de Pernambuco, mestrado, doutorado e também da Universidade Católica de Pernambuco. Né? Passei muitos anos da minha vida, a gente se conheceu lá, inclusive, na AESO, né? UniAESO, enfim, 25 anos de AESO, e agora estou vinculado apenas à UFPE e à Unicap. Né? Meu percurso, enfim, foi de fazer a graduação em Direito, né? E aí explorava muito o que a universidade oferecia naquela época. Eu gostava bastante de estar pensando sobre o que estava por trás daquelas aulas, daquelas coisas que a gente ouvia, né, com 19, 20 anos lá dos professores e tal. Mas eu acho que sempre ficava aquelas questões lá que, puxa, tem coisa aí que a gente pode, né, investigar, pode. Eu vivia na biblioteca da faculdade, né, vivia olhando aqueles livros antigos, aquelas coisas que é maravilhosa a biblioteca da FDR, Faculdade de Direito do Recife, né, obras raras e tal. E calhou de naturalmente eu terminar me envolvendo com atividades de monitoria. Então fui durante o meu curso de Direito monitor de Teoria Geral do Estado, professora Bernadette Pedrosa, né, de saudosa memória, responsável por muito do que eu sou hoje, né, 2 anos de Teoria Geral do Estado. E também calhou de acontecer, de acumular monitoria, além das aulas da graduação, monitoria e iniciação científica, com, na época, Marcelo Neves, que estava voltando do doutorado da Alemanha. Ele voltava do doutorado da Alemanha numa dessas janelas aqui no Recife, né? E logo depois, alguns anos, ele seguiu para um pós-doutorado já. E foi numa dessas janelas em que ele estava aí, eu estava na graduação, então eu fiz iniciação científica com ele, né? Trabalhando aí com o Niklas Luhmann, enfim, alguém que nunca tinha ouvido falar nas aulas e tal. Né? Não fui aluno de Marcelo na graduação, fui aluno de Bernadette, que era de Teoria Geral do Estado, e ela tinha uma formação mais voltada à teoria clássica do direito do Estado. Era Carreiro de Malberg, Alessandro Gropali, Hans Kelsen, né? Ludival Villanova, e Marcelo tinha, apesar de ele ter sido dessa escola também, ele tinha uma outra leitura, uma outra pegada. Ele sei lá, acabando de chegar do doutorado na Alemanha, estava cheio de ideias lá, né? E foi assim que eu terminei me envolvendo aí com a teoria dos sistemas, né? E disso resultou minha primeira publicação, que saiu na Revista de Informação Legislativa, a Revista do Senado, lá em 1997, né? Já faz uma data, né? Quase 30 anos. Em breve a gente vai ter aí esse fechamento disso, que naturalmente foi um trabalho que foi escrito antes, porque eu estava na graduação, em 97 eu já estava no mestrado. E aí, esse texto era um texto que eu trabalhava, até hoje ele é um texto que eu comento com os alunos, converso, discuto algumas coisas dele, né? Que é um texto que trabalha, sobretudo, com a questão do autoritarismo no Brasil. Está bem a calhar, né? Oliveira Viana, a partir de Oliveira Viana, que é um dos pais, né, enfim, pensadores do Brasil, junto com Gilberto Freire, junto com Sérgio Buarque de Holanda. Oliveira Viana é um desses intérpretes do Brasil e que não é tão referido, não é tão mencionado, porque talvez teve a questão temporal. Ele é da década de 30, é um dos ideólogos do Estado Novo, né?
que foi recuperado depois por Golbery Couto e Silva, né, durante o regime militar. Mas ele defendia coisas interessantes, assim, como, por exemplo, dizer, ó, no Brasil não existe opinião pública formada, organizada como na Inglaterra, né? E tinha uma querela lá com o Rui Barbosa, que o Rui Barbosa ele dizia, aquilo é um inglês, né, um corpo de um baiano, para você ter ideia das coisas, né? Ele dizia, o problema do Brasil é o idealismo das nossas elites, né, que só querem saber de pensar em modelos copiados, né, da representação política que existe na Inglaterra, como se de repente tudo isso pudesse vicejar, né, florescer aqui no terreno, né, brasileiro. Ele dizia, não, é preciso ser realista, não um realista utópico, mas adotar um realismo orgânico. E nisso, de alguma forma, pensar em formas de institucionalidade que sejam compatíveis com isso. Ele disse, ó, já que o povo não sabe o que quer, então precisa ter um governo forte para dizer o que o povo quer, né? Em síntese, era mais ou menos isso. Agora, tem muitas coisas de Oliveira Viana, o Ocaso do Império, tem muitas coisas interessantes lá que explicam muito da formação do Brasil de hoje, né? E esse texto é basicamente sobre isso, sobre Oliveira Viana, idealismo e realismo, né, em Oliveira Viana, a partir da própria leitura da teoria do sistema, Niklas Luhmann e tal. É uma coisa que eu não sei como na minha juventude eu consegui viabilizar essas coisas, porque era difícil, não tinha internet, não tinha nada disso. Isso. Eu vivia em Sebo, vivia ali na Rua da Matriz, Brandão, enfim, era uma época boa que hoje já não existe mais, a gente tem muito fácil na internet, mas perde um pouco disso, de você garimpar os livros, né, de ir na biblioteca, de você ter o livro, ver o livro antigo na sua mão. Essa experiência quase arqueológica. Né? Isso não existe mais. A internet hoje destruiu isso, nesse prazer. Veja esse seu texto, aproveitando uma das coisas que você já fez uma sinopse aí fantástica. Então, você se graduou em Direito pela FDR, Faculdade de Direito de Recife, UFPE, meados dos anos 90. 95. 97 você já estava fazendo mestrado. Isso. Orientado por... Veja, o meu mestrado começou exatamente por conta desse ir e vir de Marcelo Neves, começou com Marcelo Neves, né? Mas ele terminou com Raimundo Juliano Feitosa, né? Estive com ele agora há pouco, inclusive, a gente conversou bastante sobre outras coisas aí. Não, na verdade não. Desculpa, foi Eduardo Rabenrost o mestrado. Eduardo Rabenrost, que é professor da UFPB. Raimundo foi no doutorado, né? Então, no mestrado, começou com o Marcelo e terminou com Eduardo Ramalho Rabenrost. Eduardo Rabenrost, enfim, nosso amigo da UFPB, né? E aí, no mestrado, eu trabalhava com teoria da argumentação. Já estava numa outra pegada aí, né? Tentando... Veja, isso foi em 95, 96. A gente não tinha nem 10 anos ainda de promulgação da Constituição de 88. Então, era aquele momento de saber qual era o lugar das teorias do direito para a construção de um referencial para a interpretação da Constituição. Foi o momento do direito alternativo no Brasil, né? E lá no início dos anos 90. Foi o momento aí também direito alternativo, direito achado na rua. Zé Geraldo de Souza Júnior, exato. Cláudio Souto aqui. Isso, né? Era um momento de uma aproximação muito grande do direito com a filosofia, com a sociologia. Então, a ideia era tentar explorar os potenciais emancipatórios que a Constituição oferecia. Né? O que a gente vai fazer com tantas promessas que essa Constituição traz? Né? Então, o direito alternativo foi um caminho que apareceu. E logo depois, a partir já de meados dos anos 2000, 95 para 2000, segunda metade dos anos 90 para 2000, é que começa a aparecer no Brasil essa ideia de uma compreensão da interpretação do direito, quase que a imagem e semelhança do que foi feito na Alemanha a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão da jurisprudência de valores e a compreensão do direito como princípio, né? Então a ideia de uma principiologia que até hoje está por aí, Robert Alex, e a teoria da argumentação entra exatamente aí, né? Com a Tienza. Isso, né? Meu interesse pela teoria da argumentação veio exatamente a partir da percepção de que isso, de alguma forma, estava contagiando não apenas o direito constitucional, mas a teoria do direito, o direito penal, o direito administrativo, tudo, né? Todo mundo falava sobre dignidade humana, todo mundo falava sobre princípio, ponderação, essas coisas todas. E o meu mestrado foi sobre
teoria da argumentação, mas não a partir de Alex, mas a partir dessa virada paradigmática, né? Positivismo versus pós-positivismo, né? E que eu tenho a impressão cada vez mais de que essa ideia de pós-positivismo é uma coisa, uma interpretação brasileira, particularmente atribuída a Barroso, né? Isso. Alex não se auto-intitula eu sou pós-positivista, ele, pelo contrário, diz eu sou positivista, né? Isso. Então isso é bem interessante. E naquela época eu já vi Alex como, enfim, onipresente. Todo mundo falava de Alex, e aí eu fui estudar um finlandês chamado Aulis Aarnio, que tem um livro chamado O Racional como Razoável, né? Que foi a base, né, do que eu construí ali nesse momento aí no mestrado, né, na segunda metade dos anos 90. Né? Terminei aqui a dissertação do mestrado e aí apareceu lá na Faculdade de Direito na época, o programa era um dos poucos programas com nota CAP 5, né, em Direito do Brasil, inclusive dali do programa da UFPS surgiram vários outros, né, a partir de Minter e Dinter. Enfim, o próprio programa da UNB nasceu a partir dali, né? A partir, enfim, desse processo também, assim como outros programas, o FRN, o FAO, enfim, né? E aí, numa dessas visitas, apareceu lá o Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, divulgando um curso na Espanha, né? Um curso lá de teoria crítica e tal, que era o início do que hoje é a Escola de Sevilha, né? Daí o meu vínculo forte, né, ainda hoje. Agora em janeiro eu estive lá, enfim, conversando em um evento lá muito bacana lá sobre justiça de transição e democracia, enfim, no mundo, né? Nesse contexto de ascensão autoritária é bem emblemático falar sobre isso, né, no continente europeu, né? E o Jacinto então veio divulgar esse curso, que era um curso na época que estava na segunda edição e era organizado lá pelo Joaquim Herrera Flores, né, que terminou sendo meu orientador lá na Espanha. Né? Então vê que tem uma formação super eclética do ponto de vista das influências, né, das coisas que eu penso, que eu falo. Então vem de teoria da argumentação, vem da formação keynesiana, neo-keynesiana de Bernadette Pedrosa, de teoria do sistema, de Niklas Luhmann, e teoria crítica, né, de Joaquim Herrera Flores. Isso terminou, então, né, quando eu terminei o mestrado aqui, eu terminei os créditos, mas não tinha escrito ainda a dissertação. Então eu fui para a Espanha, passei 3 meses lá na Espanha, voltei para o Brasil, escrevi a dissertação daqui, defendia, e depois escrevia de lá e também defendia de lá. Então tem 2 mestrados, né? Um mestrado no Brasil e outro na Espanha, um master lá, né? Que eu nunca nem me preocupei em fazer revalidação, porque, enfim, né? O do Brasil vai no Brasil e se tiver algum problema eu tenho lá na Europa também. Então não me preocupei com isso. O caminho natural foi, né, quando eu voltei da Espanha, que começou minha vida como professor. Né? Eu ia perguntar isso. Isso foi final dos anos 90. Final dos anos 90, 98, mais precisamente 98. Nós nos conhecemos, mas muito rapidamente. Só para contextualizar, vou citar os nomes só para contextualizar. Quando eu o conheci, eu estava fazendo mestrado orientado por João Maurício no programa de pós-graduação. A minha graduação não foi na FDR, foi na Unicap. Sim. Então eu pedi licença às vezes para assistir a aula de um ou outro professor para saber como era o nível das aulas, das ideias, por livro circulando, para eu poder me capacitar para concorrer com os ex-alunos da UFPE. Que é normal que se você tem uma linha de afinidade com aquele professor, não é que ele vá favorecer você, porque até a gente fazia prova, projeto, sustentação de projeto. Eu achei a seleção muito séria. Né? Mas se você não está perto dessas ideias e os professores são de lá, você tem que pelo menos saber sobre o que argumentar. Quando a gente se conheceu nos anos 2000, você estava então se doutorando na UFPE, confere? Anos 2000, 2001 e 2002. Foi o meu pedaço lá na pós-graduação. Entrando no doutorado. Terminei o mestrado Muito bem. Enfim, segunda metade dos anos 90 e entrei no doutorado 2000. Né? No mesmo ano que eu entrei. Foi. Mestrado. Eu era mestrado e você se doutorando. Acho que sim. Foi mais ou menos nessa época aí. Tá. E nesse mesmo momento você começou a ensinar? Foi. Logo que eu voltei da Espanha, enfim, apareceram aí algumas oportunidades de lecionar. Primeiro na SOPES, foi minha primeira... De Pinto Ferreira. De Pinto Ferreira. Né? A gente está falando no final dos anos 90, para quem está hoje aqui com seus 20 anos, entender que naquela época, João, que tem mais experiência ainda do que eu nisso, eu ia dizer mais idade, mas não é justo não, mais experiência. Na época, final dos anos 90, só existia a FDR, né? Hoje quase 200 anos de curso turístico aqui no Brasil, a Unicap, hoje 80 anos, né? A AESO, antiga FADO, Faculdade de Direito lá de Olinda, 50 e poucos, 60 anos, e a FADICA, Faculdade de Direito de Caruaru, e a SOPES, confere? Isso. Esse era o universo de instituições privadas e públicas que ofertavam o curso de graduação na Direito no estado de Pernambuco. Isso, exatamente. Há 27 anos passados. Foi depois disso, um pouco depois disso, que apareceu a explosão dos cursos. Hoje entrou um pouco em recesso esse movimento, né? A gente pode até conversar sobre também educação superior hoje, enfim, muita coisa.
Mas a minha primeira experiência como docente, com, sei lá, com 20 e poucos anos, né, foi na SOPES. Minha carteira de trabalho, a primeira assinatura dela é Luiz Pinto Ferreira, né? Que maravilha. É bem bacana isso, né? Professor Pinto Ferreira, conhecido como professor de Direito Constitucional, pelo menos Sim, lá da Faculdade de Direito. Foi deputado constituinte da Assembleia de 46, né? Da época de Vlamir Chacon. Isso, do fundador do MDB na época, Pois que, é. enfim, o MDB tinha o MDB, né? Tinha uma relevância política institucional, não era exatamente o partido fisiológico que se tornou, né? Então ele era uma pessoa bem importante realmente nesse contexto aí de lutas pela democracia, né? De ensino do direito, tudo isso, né? Então ele é o primeiro nome que está lá assinando minha carteira de trabalho, foi a primeira pessoa que apostou em mim, né? Eu devo muito a ele por isso aí, um menino, uma criança, sei lá, de 20 e poucos anos, né? Isso, começando. E começando, de repente podia dar certo, mas podia dar errado também, né? Era uma aposta, né? É uma aposta. E logo depois veio a ESO, né? Enfim, na época era Faculdades Integradas Barros de Melo, né? Tinha a Faculdade de Direito de Olinda, que é a mais antiga, e o SESBAN, Centro de Ensino Superior Barros Melo, né? E lá eu fiquei 25 anos, estava comentando agora há pouco, né? Só agora em dezembro do ano passado que eu me desliguei por questões, enfim, profissionais mesmo, me dedicar a outras coisas. Enfim, eu tive sorte no percurso, fui encontrando pessoas generosas que de alguma forma contribuíram bastante para a minha formação. Eu respeito dizer se isso teve sorte, mas eu acho você muito engajado, João. E o tempo você usou, eu fui muito eclético nas minhas influências, mas não é um ecletismo no sentido de superficialidade, de visão rasa. São concepções, acepções e teorias que se complementam em parte. E se não se complementam, você mostra nos textos seus que eu li e nas conversas que a gente teve, nas observações que eu faço, conhecimento e o esforço por manter coerência e coesão externa na visão de mundo que você tem a partir da reflexão jurídica. Eu sinto isso. Então, o que é que você mantém? Pô, Gonzalo, que pergunta covarde, mas os estudantes que estão chegando agora, né? Ou quem é mais velho, conhece você, quem são os teus antigos professores que ainda estão por aqui? João Maurício Adeodato, Marcelo Neves e Cláudio Souto, me corrija se estiver errado, estão vivos. Sim. Conosco aqui. Nelson Saldanha, Lorival, Nelson teus professores e meus. Lorival Eu acho que eu vi a última aula, uma das últimas aulas dele. De Lorival. Nelson Saldanha fez parte da minha banca. Então, assim, homenagear esses grandes mestres. Sim. Bernadette Pedrosa, Nelson Saldanha foi assistente dela. Sim. Meu pai foi da turma de João Maurício, Sim. Adeodato. Então, há quase 50 anos passados. Então, veja, realmente, com todo respeito, mas os equívocos e os erros que eles puderam fazer e o que não fizeram. João, você olhando para você há 27 anos, 1997, recém-mestre, primeiro mestrado, viaja para o segundo, volta, começa com uma experiência fantástica com Pinto Ferreira, ensinando já essa parte que é a sua mais forte. Foi teoria geral, Direito Constitucional. Direito Constitucional. Direito Constitucional é a faculdade do catedrático de Direito Constitucional da FDR. Veja só que coisa. O que é que, com convicção teórica sua, se mantém daquela época para cá? Rodal, mudei tudo. O que é que se sustenta? O que é que se mantém? Enquanto você assim, não é só como utopia. Essa pergunta é uma pergunta interessantíssima. É uma pergunta que por isso que eu falei do ecletismo, né? Porque eu vou ter em breve o desafio de escrever uma tese de titularidade na UFPE. Olha só. E é o momento que eu estou já pensando em costurar tudo isso. Sim. Em dar um sentido a tudo isso, né? Mais recentemente, o que é que eu tenho trabalhado? Tem um outro tema que tem me mobilizado mais, são as teorias, a partir das teorias críticas do direito, né, o pensamento decolonial, descolonial, o pensamento latino-americano. Então, a partir disso, eu tenho trabalhado com o movimento Mangue, com o movimento armorial, pensar em epistemologia armorial a partir da tese de titularidade de Ariano Suassuna. Cara, o Suassuna foi professor de estética na UFPE. Exatamente, mas ele tem... Eu li esse livro dele. Mas ele tem... Pois é, não, claro que tudo se complementa, né? Sim. É a mesma pessoa que escreveu, por exemplo, o Auto da Compadecida. Isso. Né? Enfim, tudo aqui no Romance da Pedra do Reino é uma pessoa que escreveu um texto acadêmico, sim, entende? Sim. Então, nesse texto acadêmico, é dele uma brasilidade, de uma onça castanha e de tantas coisas que estão ali, que sabe que a gente pode pensar em dialogar, chamar para conversar, para construir uma teoria decolonial do direito a partir, né, do movimento. Tem coisa publicada minha sobre isso aí, não? Curiosidade minha, essa parte sua, assim, eu ainda não vi, eu não conheço, mas você falou dialogar com essa concepção decolonial, tá? Alguns chamam descolonial, pós-colonial, ok. Nos departamentos de educação, onde você sabe que eu estou mais vinculado nos últimos 12 anos, isso chegou muito rápido. Forte. Na muito faculdade forte. de Direito do Recife, ou na Unicap, onde você ainda está, as duas que você está hoje, você vê isso, por onde você circula no Brasil, como é que os centros de estudo de ciências jurídicas
no nosso país que você tem se conhece, apropriado desse tem se debate. apropriado disso. Eu fui apresentado a isso quando eu disse a você, a gente foi contemporâneo, você começando o doutorado de Direito e eu fazendo mestrado lá. Naquela época, quando eu acabei, eu emendei com mestrado em Filosofia aqui na UFPE. Fui apresentado a um teórico que em Direito eu não tinha sido Henrique Dussel ou Henrique Dussel. Você conhece a obra dele. Então, é um dos pensadores que chega muito forte nos anos, justamente quando você está se formando. Nos anos 90 e pouco, por pensar a América Latina, o pensamento a partir do Sul, tal. Que com Boaventura de Souza Santos, a epistemologia do Sul e aí vai. Você pega alguma coisa, você diz, pô, essa pergunta é interessante porque eu estou pensando em juntar tudo isso e escrever minha tese de titularidade. O que é que você vê de potente nisso, mas que dialoga com o que tu via há 27 anos? Pois qual é a minha grande preocupação desde sempre? E isso é o contínuo. Quando a gente trabalha com racionalidade nas decisões judiciais, que é o nome, vamos lá, comercial do que foi minha dissertação de mestrado, né? Foi publicado pela Juarez de Oliveira, a gente começa a perceber que a minha grande preocupação sempre foi a de pensar sobre o sistema de justiça no Brasil. Ou seja, processos decisórios, ou seja, como se decide no direito, quem decide no direito, qual o perfil do intérprete no direito. E quando a gente olha para o sistema de justiça no Brasil, a gente percebe que existe uma formação relativamente homogênea. São pessoas, formação e origem, né, relativamente homogênea. São pessoas oriundas de classe média ou alta, né, pessoas que têm tempo para se dedicar para o projeto, né, ser aprovado no concurso. Né? Quando a gente olha para a composição, por exemplo, dos tribunais, a gente vê que eles são majoritariamente masculinos, brancos, né, heterossexuais, cristãos, proprietários. Então, isso tem uma marca muito forte da colonialidade. Não é? Ou seja, a gente tem um concurso público. O concurso público supostamente abre as portas para todo mundo. Mas quem efetivamente concorre pelas vagas são essas pessoas que, afinal, vão estar lá. As outras pessoas estão lá com muito sacrifício participando desse certame, mas não vão chegar lá. Porque não é para chegar. O sistema não é construído para isso. Né? Então, a gente pode trabalhar com colonialidade, o poder do saber e do ser, enfim, usando a expressão de Quijano, exatamente a partir dessa percepção. E isso está presente, eu acho que desde as preocupações iniciais minhas lá na iniciação científica, no mestrado, isso permanece. Ou seja, como democratizar o sistema de justiça, como pensar um sistema de justiça que efetivamente seja voltado à realização, né, das promessas da Constituição de 88. Né? Então isso recorta tudo, né? E acho que isso vai ser o fio condutor desse trabalho, quando a gente vai poder dialogar de forma mais aberta aí com o Chico Sainz, com a Mariano Suassuna, com, enfim, o Quijano, essa turma toda aí. Né? Vai ficar o registro para ele voltar aqui, mas isso pronto, estou comentando porque, veja, todos os departamentos, majoritariamente departamento de ciências sociais, departamento de educação, departamento de história, eu não sei se a palavra é chegar na frente, mas já me dá a impressão de já terem mais maturidade discursiva e de leitura do que o pessoal área de direito. Sim. Você concorda ou acha que eu acho que sim, eu acho que sim, porque direito tem sempre essa característica de ser um universo mais conservador? É conservador, mas ao mesmo tempo recortado por múltiplos interesses, dentre os quais uma vida profissional no fórum, na militância forense. Sim. Né? Então, Sim. Acadêmicos de direito são juízes, são promotores, enfim, advogados, pessoas que estão fazendo outras coisas. Né? Isso. Ao contrário de outras áreas do saber, onde você tem um espaço de dedicação e de envolvimento naquilo Sim. que é único na mobilização da vida da pessoa. Né? Que a prática se junta com o próprio exercício de escrever e pensar. Esse é um debate mais antigo na história, na sociologia, na educação, em várias áreas. No direito, isso chega aí a partir dos anos 2010, a década de 2010. Começa muito embrionariamente como desdobramento das teorias críticas. E hoje invadiu com força. A gente vê em vários lugares de debate jurídico, as pessoas falam em decolonialidade, descolonialidade, enfim, pós-colonialismo, como se fosse uma coisa, um mantra. Né? Isso. E é preciso, de alguma forma, estabelecer a diferença entre essas expressões realmente. Né? Sim. Que nasce aí no contexto aí do pensamento do Sudeste Asiático, lá, enfim, né, processo de descolonização, enfim, da Índia, né, com um monte de gente errando, a gente burra, Dipesh Chakrabarti, a própria Spivak, né, Gayatri Spivak, enfim, pode o subalterno falar, né. Então tem muita coisa que nasce ali, e aí o pessoal, os latino-americanos rompem com esse grupo, né, do seu Ramon Grossfogel, Walter Miolo, Nelson Maldonado Torres, vários nomes rompem com esse grupo e vão aí trabalhar com uma perspectiva de radicalização da crítica. Vou dizer, o problema não é o de readequar o projeto da modernidade
não é? Colocar de volta nos trilhos. O problema é que o próprio projeto da modernidade ele é, na sua essência, excludente. Não há, portanto, essa ideia de hierarquização, né? Não é possível pensar em hierarquização entre homem, mulher, branco, negro, etc., né? Sem levar em consideração que isso está na raiz, na origem do próprio projeto da modernidade, né? Então eles vão radicalizar e dizer que não há modernidade sem colonialidade e vice-versa, não há colonialidade sem modernidade, né? Então a modernidade é um projeto excludente. E isso é algo que radicaliza a crítica, né? Pois é. Então, isso é absolutamente inédito. E surge nos anos 90, realmente. Surge aí nos anos 90 com essa girada, né? Essa virada decolonial nos anos 90. Você está abrindo espaço para muitas coisas boas. Bom, vamos lá, quando eu perguntei, para onde é que você volta? Veja, isso, na minha visão, né, é muito neófita, porque você disse uma coisa importante, quer dizer, a gente se apropriar disso é que a gente estude isso, que a gente saiba diferenciar linguisticamente o que é isso, qual é a origem do étimo, a expressão, onde é que se radica, etc. Sem, quando digo jogar fora, né, mostrando também competência, disposição para dizer por que essa concepção dita moderna, de onde as concepções jurídicas advêm, também ela em si nasce viciada, né, com esse viés de separar subalterno e quem não é subalterno, quem pode e quem não pode, etc. Então, eu tenho que dar conta dessa literatura que quer se mostrar hegemônica, vamos dizer assim. Dizendo de outra maneira, a turma parou de ler Bobbio, isso é completamente obsoleto, João. Olha para os alunos de graduação com quem você atua. Primeiro ano do curso de Direito. Né? Não sei como as matrizes curriculares estão agora dispostas, mas a introdução ao direito, a argumentação, a hermenêutica, história do direito, etc. Ok. Então, estudam-se esses clássicos e os que deram conta de tentar interpretar eles e juntam-se com essas vozes novas. O que é que você sente na FDR e na Católica? Para ficar assim, não, eu vou falar do público que eu vejo. Eu posso falar está com disposição. Eu posso falar por mim, né? O que é que eu faço? Eu trabalho ainda com Kelsen, com Bobbio, com todo esse pessoal. Porque tem uma formação, importância fundamental na formação de gerações de pessoas. Isso. Não dá para a gente se dizer, isso aqui não serve mais. Mas eu acho importante, a partir disso, a gente contextualizar o que significa, por exemplo, Rawls, o que significa Habermas, o que significa Kelsen, o que significa Dworkin, no contexto de um debate pós-colonial. Sim. Isso sim, dá para fazer e eu faço. Eu procuro fazer isso. Eu procuro fazer isso porque é exatamente a partir daí que a gente consegue construir algo que possa eventualmente ser novo, né? Algo que eventualmente possa ser representativo das demandas que estão postas aí diante de nós, né? Então não se trata simplesmente de negar, mas de incorporar e de alguma forma reprocessar tudo isso a partir dessas ideias que estão aí. De uma maneira geral, você encontra nos alunos, pensando inicialmente de graduação, disposição, João, para isso, assim, Rosalva, eles encaram, mas eu reconheço que precisa de tempo para maturar ou a turma chia. Qual é a tua percepção de disposição de estudo da turma hoje? Veja, graduação é bem complicado, né? Porque a graduação é voltada para uma coisa, enfim, que domina o imaginário dos alunos de graduação de norte a sul. Que é o tal do concurso público. Né? É um empobrecimento, né? Pois Ninguém quer ser jurista, quer ser concurseiro. Isso. Então, isso é uma forma de colonização, não é, do pensamento. Sim. Porque você agora está trabalhando aí em torno de informativos, de jurisprudência, de legislação. Eventualmente, uma crítica ou outra dá para fazer. Mas o espaço, por excelência, para essa reflexão é a pós-graduação. Mestrado e doutorado. Não tem como fugir disso. Não é nem uma questão de forçar, é uma questão de horizonte de expectativa mesmo. Né? Um aluno de graduação não tem como horizonte de expectativa, enfim, uma pós-graduação. Né? Um ou outro, eventualmente, tem essa pegada, mas não é a maioria. Né? Mas, imediatamente, ele quer algo que garanta segurança sucesso profissional, enfim, segurança financeira, reconhecimento social, qualquer coisa do tipo. Né? Se ele, depois conseguir isso, aí ele vai para a pós-graduação e aí sim é um espaço onde ele está mais livre, menos pressionado, né, pela estrutura social, pela ideologia do sucesso, essas coisas todas, né, e é um espaço mais aberto para esse tipo de reflexão, né. Eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado, acho que nós somos privilegiados por estar na universidade onde a gente pode falar o que a gente quer, né, o que a gente acha importante, né. Isso. Eu acho que isso é fundamental. E bom, é isso, né? E agora, introduzindo outro tema, um outro debate agora, que é inclusive objeto da minha bolsa de produtividade, o que é que eu estou fazendo? Você perguntou como é que você dialoga com o novo, com o velho e tal. Sim. E uma tentativa de abertura de novos espaços de diálogo, que também é algo que eu vi como
pouco explorado ainda no debate nacional, né, sobretudo na área jurídica, é pensar na ideia de uma descolonialidade, né, aplicada ao mundo digital. Ou seja, esse é o objeto do meu projeto, foi recém-aprovado agora em dezembro do ano passado, né, da minha Bolsa de Produtividade e Pesquisa. Fundei uma rede, inclusive, com colegas aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Fizemos o lançamento da rede lá em Porto Alegre no ano passado. E o próximo evento vai ser exatamente aqui na Católica. Vai ser o congresso que a gente sempre realiza ao Publius, né? O projeto eu mandei lá também de financiamento aí para a CAPES, o PAEP, né? E eles concederam também. Eu acho que vai acontecer, vai ser o segundo encontro da rede de teoria crítica da colonialidade digital. Tem alguns convites já que foram aceitos, eu fico muito feliz. Antônio Carlos Volco, Mesa Geral de Souza Júnior, enfim, são pessoas que já toparam vão estar aí. Excelente. Você está convidado também, claro. Eu agradeço. Já aceito. Como é que vai negar? Mas veja, você quer puxar o quê desse seu filo? Primeiro, só para quem está escutando, veja, quem não entende. Bolsa de produtividade em pesquisa. O que é isso, João? Rapidamente, para quem não é professor de carreira. A Bolsa de Produtividade em Pesquisa é uma modalidade de bolsa do CNPq que tem por objetivo fomentar e estimular a produção acadêmica, enfim, a partir do reconhecimento, enfim, de certos parâmetros de qualidade na produção científica, não é? Então o CNPq enfim, estabelece um valor mensal lá para que o pesquisador continue, né, produzindo, continue estudando, enfim, né? É um estímulo, né? É isso. E aí, a partir disso, veja, reconhecendo o grau de continuidade, de regularidade e de excelência do impacto das pesquisas como essa sua que você está fazendo. E o que é que você destaca? Qual é o fio que você quer puxar aí dela? Você disse, apresentando um outro tema para que a gente converse, aí você trouxe. Eu fiquei curioso. Pois como é que a gente trabalha com a ideia de decolonialidade ou descolonialidade aplicada ao mundo digital? Essa aqui é a pergunta, né? Tem uma infinidade. A agenda é uma agenda praticamente infinita de debates. Sim. Porque aqui não se trata de criticar ou negar a ascensão do mundo digital. A gente está fazendo aqui um programa que vai ficar na internet, digital. Não se trata de simplesmente de combater, né, a utilização de meios digitais, de inteligência artificial, essas coisas todas, mas a gente pode aplicar isso para vários campos do pensamento jurídico. O primeiro deles, mais próximo do que eu vinha trabalhando, com a ideia de estabelecer parâmetros para pensar o funcionamento do sistema de justiça. A gente sabe que hoje explode no Brasil inteiro, né, aí, essas ferramentas de inteligência artificial para auxiliar juízes no processo de tomada de decisão. Isso. Não é? Estava explodindo mesmo. Me lembrei, desculpa interromper, segura aí. Na época que você estava fazendo o doutorado e eu fazendo mestrado, Alexandre Freire Pimentel, Direito e Cibernética. Isso. Muito bem. Pimentel tem trabalhado muito com isso. Muito bem. Então, se a gente for fazer uma pesquisa hoje, eu fiz uma pesquisa inicial lá, vendo no CNJ, os que estavam cadastrados lá no CNJ, os projetos de inteligência artificial, eram acho que cento e poucos. Hoje já passou acho que 300, 400, não sei, mas está muito rápido tudo isso. Dentre outros motivos, porque existe uma pressão do próprio CNJ por produtividade, né? Isso significa, e agora na era do Big Data, ou seja, a gente tem processo digital, tudo eletrônico, etc., você tem como, né, de alguma forma, manejar aquilo a partir de ferramentas de inteligência artificial. Então, existe um risco muito grande, porque a inteligência artificial ela é programada por pessoas. O algoritmo é um conjunto de instruções que está em todo lugar. O Waze, por exemplo, é um algoritmo que tem ali, né? Sei lá, tantas coisas que a gente maneja no dia a dia. Então tem um conjunto de instruções ali que são elaboradas por pessoas. E a gente precisa perguntar quem são as pessoas que estão programando e em que medida elas não vão reproduzir os vieses, por exemplo, que existem no judiciário, né? E que a gente já pode identificar como marcas coloniais. Em que medida a gente não pode identificar isso, né? Sim. Ou seja, e com um agravante, é que agora decisões tomadas por máquinas são supostamente isentas de qualquer crítica ideológica. E portanto, de responsabilização. Não é? Exato. Não é? Então, esse é um caminho. Mas a gente pode discutir várias outras coisas. Por exemplo, como o tema soberania digital. Né? Agora, o tema do Elon Musk agora, com a história do conversar com você. Pois é. E veja, o Senado, por ocasião da celebração dos seus 200 anos, chamou especialistas em direito cibernético e digital
internacional, um professor da Espanha, sobre o nome dele, Castells, eu não vou saber dizer o nome dele, que trabalha... Manuel, talvez. Manuel Castells, exatamente. Então, você ouviu falar desse... Sim, que aconteceu agora, final sim, de março, né? Sim. Você cita, o que é que você quer, se é que você quer dizer, já que você puxou Elon Musk, eu disse assim, o que é que essa mosca quer fazer na nossa sopa? Não, eu tirei onda, até onde é possível a gente interpretar e você captar essa fala dele, essa atitude dele, qual é o risco que você vê É um disso? problema de soberania que está envolvido aí. Que é uma das facetas desse problema da soberania digital. Porque a gente pode pensar na soberania digital como o próprio armazenamento de nossos dados e informações. Muitos deles, inclusive, né, agora há pouco tempo teve uma justiça de São Paulo, firmou uma parceria com a Microsoft. Veja só, o CNJ depois aí mandou voltar. Né? Mas a proposta era simplesmente colocar nas nuvens da Microsoft todos os processos do TJ São Paulo. Qual é o significado disso? Veja só, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Imagine todos os processos criminais, né, cíveis, tudo lá na mão, né, do estrangeiro. Né? Pois é. Então, e os nossos dados, as coisas que a gente está aqui toda hora falando e clicando, curtindo e tal, a forma de mapear a psique das pessoas, tudo isso está aí e não está nas nossas mãos. Esse é um problema de soberania digital. No que se refere ao Elon Musk, aqui a coisa também é importante, porque aqui há uma clara tentativa de interferir em um processo político no Brasil. E de fragilizar as instituições. Sim, fragiliza as instituições a partir do momento em que ele, alinhando-se a um determinado perfil político ideológico, né, de parte do eleitorado brasileiro, termina de alguma forma influenciando a visão que esse eleitorado vai ter das instituições, do Poder Judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal. Com uma simples declaração. Né, com uma simples declaração. E existem problemas aqui para a gente discutir, né, do ponto de vista de como se afirma a soberania digital. Enfim, a solução para isso talvez seja, né, investir na regulamentação, enfim, né, no estabelecimento de parâmetros para o funcionamento das redes sociais, enfim, de plataformas digitais, enfim, no Brasil. Né. Talvez isso tenha o grande mérito de ter acelerado o debate. Né. Se muita gente estava reticente quanto a isso, pode ser que a gente tenha que agradecer a Elon Musk por ter feito isso, porque a partir disso pode ser que esse debate seja acelerado aí no Brasil. Né? Isso. Outras questões que a gente pode aqui mencionar. Formas de utilização do mundo digital a partir de um viés de resistência democrática. Deixa eu pegar só esse ponto. Eu vou citar o nome de um cara, sem ter nenhuma obrigação de saber que ele existe. Eu o conheci numa palestra que ele veio dar na UFPE há 14 anos atrás, chamado Pierre Levy. Sim, você conhece? Cultura, Pierre Levy. Ele fala a ideia de inteligência colaborativa. Sim. Aí você falou de resistência. Sim. Você consegue ver espaço para isso? Eu não sei se é ingênuo, pelo pouco que eu leio. Já existe. O que a gente tem que aqui considerar é a possibilidade de utilização de toda essa tecnologia a favor de uma emancipação, a favor de uma democracia que seja verdadeiramente igualitária. Ou seja, são ferramentas, assim como uma faca, né? Assim como um fármaco pode ser um remédio, pode ser veneno. E tudo depende da forma como se utiliza. Isso. Da forma como, né? Uma faca pode servir para matar, mas pode servir também para, né? Cortar um pão, passar manteiga. Isso, cortar um pão, passar manteiga, enfim, salvar uma pessoa na mesa de cirurgia. Salvar uma pessoa. Né? Perfeito. Então existem várias possibilidades de leitura. Então a gente precisa pensar no que a tecnologia pode oferecer do ponto de vista da emancipação. Existem experiências interessantíssimas aqui de moedas, criptomoedas sociais, por exemplo. Agora foi lançado no Recife, semana passada, você deve ter visto isso, a Capiba, né? Sim. Aquilo vai restringir a circulação das riquezas aqui no Recife, né? Uhum. E da mesma forma existem projetos de criptomoedas indígenas. Vejam só, né? Já existe aí o Xamatem, que foi criado durante a pandemia exatamente para promover aí forma de subsistência das tribos aí que estavam, enfim, precisando de algum apoio, algum auxílio na venda daquilo que era produzido artesanalmente e tal, né? Então, isso é uma forma da gente pensar a tecnologia. Veja, criptomoeda que utiliza a mesma tecnologia da blockchain, do Bitcoin. Então, isso é uma forma interessante de pensar a resistência, né? A partir do universo tecnológico, né? Tem um projeto que eu gosto muito também do MTST, chamado Contrate Quem Luta. Conhece esse? Esse é bem bacana. Você está na internet, tem uma plataforma lá que cadastra motoristas, pintores, etc., carpinteiros, pessoas, marceneiros, pessoas ligadas ao movimento, estão lá, todas elas lá, acessíveis para quem quiser, veja só, né, estimular de alguma forma a luta, subsidiando, financiando em troca de serviços, né, essas pessoas.
Então, são formas interessantes, né, de pensar. Altamente criativas. Sim, e eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Veja, pedir tua ajuda para a gente voltar um pouquinho para voltar para a formação escolar. A gente não saiu de formação humana, não. Aí quando eu disse assim, e os alunos? Aí você disse assim, Rosaldo, os alunos estão pensando mais em concurso, certo? O Brasil todo, ok, eu me rendo a isso. Mas me rendo assim, eu reconheço. Agora, para todo esse gás de discussão, de constatação, de tomar pé da situação, de se colocar, de se lançar para o debate de frente de resistência e de desconstruir, reconstruir, tem que ter fôlego, vai ter que estar as pessoas estão pensando nos, eu vou chamar assim, se eles querem, você concorda, nos juristas em formação. Jurista como aquele que não vai estar preso a uma área. Está estudando direito para quê? Para ser advogado? Não. Para ser concurseiro? Não. Para ser professor? Eventualmente. Para ser um jurista. Pensar da maneira mais abrangente possível, dialogando com outras áreas, como você faz. E todos os professores e professores que você citou fizeram isso. Uhum. Obrigatoriamente desbordam da fronteira das... Não sei nem se tem teoria jurídica estrito senso. Quem bebe filosofia, sociologia, escambau. Tá. Pronto. Os alunos de graduação e de pós, você vê neles, conversa neles, você vê, já houve experiência no Brasil, que vocês sabem, que eu saiba não, porque você fez parte do BASES, do banco de avaliadores. Ainda faço, do INEP. não posso semana eu vou fazer uma avaliação. Eu faço também, né? Avaliando os cursos. Mas você viajou muito mais do que eu, pelas conversas que a gente teve. Quando você estava no doutorado, que eu estava começando a ensinar, você tinha uns 5 anos de experiência de ensino, sim, você já fazia, que era o boom, estava mudando até a plataforma, ok, tá bom. A discussão, conhecimento e pensamento das teorias educacionais discutidas pelos teóricos do direito, no curso de direito, entendo onde eu estou querendo chegar? Vem cá, a gente está falando de teoria de direito, ok, mas precisa de professores para dar continuidade a isso, porque alguns dos que a gente falou já cumpriram a história deles, morreram, outros estão se aposentando. Cara, eu fiquei emocionado e instigado em ver Cláudio Souto, nonagenário, falando teoria geral unificada dos campos mental, social e físico. Cara, o que é isso? Quer dizer, eu digo, mas esse cara tá... olha, eu não tenho o direito de ter preguiça quando eu vejo que ele tá assim. Então ele lançou 5 postulados e 23 teoremas. Né? Eu vi um vídeo de Arthur Stamper com outro professor falando disso, e eu fui atrás e vi o livro dele, Direito, Mente e Natureza, onde ele faz o esboço disso, e ele lendo, porque não pôde estar presente nesse evento que Arthur estava remotamente, né? Porque o filho e a filha dele que não suportam para ele poder fazer parte na hora, e ele gentilmente, elegantemente, em 30 minutos, um vídeo de 30 minutos, eu vi, revi, para tentar entender, só que ele é ali, e ele publica isso. E eu achei curiosíssimo a gente preocupado, por exemplo, em publicar coisas com densidade, como se fosse com extensão. Ele publica pouquinhas páginas, porque ele lança postulados e teoremas. Desdobra e vai... Cara, me emocionei lembrando como aluno dele lá, como você na pós-graduação foi também. Vê só, se discute teorias da educação pelos professores, colegas ou amigo ou conhecido que você conhece, entenda a preocupação que eu tenho disso. Para falar de formação jurídica, eu tenho que falar de formação em geral. Em pedagogia se discute as teorias pedagógicas. Você vê gente aqui que discute isso, João? Olha, esse esforço interdisciplinar é algo, enfim, extenuante, né? Porque você está sintonizado, está ligado no que é produzido nos diversos campos do saber, não é fácil. E a forma de se apropriar disso é sempre enviesado pela forma como você olha o mundo, a partir da sua formação de origem, sempre, né? Eventualmente a gente pode dialogar e tal, mas isso não é algo que a gente possa dizer que é uma tarefa simples. Não, né? Também não é simples. Então, isso não faz parte do perfil curricular da graduação em Direito, né? Então isso depende muito mais da afinidade que eventualmente o professor que esteja conduzindo a disciplina, né, tenha com determinados temas extrajurídicos, a forma como ele traz para os alunos. Por conta própria ir atrás disso. Então eu não posso, nesse cenário, considerar que existe um esforço verdadeiramente curricular.
né, no curso de Direito. Aí não é um problema da faculdade A, B ou C, o problema é do currículo mesmo, que até tenta, de alguma forma, estimular, né, a questões, enfim, afro-indígenas, né, enfim, leituras do direito que, de alguma forma, possam estimular um pensamento crítico a partir da inclusão de conteúdos de psicologia, de história, de filosofia, de sociologia, tudo isso. Mas mesmo assim, isso não é uma tarefa fácil. Reconheço. Porque, na minha experiência como professor de direito, eu vejo que o aluno que consegue fazer o trânsito entre dogmática e zetética, por exemplo, para usar a expressão, enfim, popularizada por Tess, né, mas na verdade é de Theodor Philling, né, o que faz fazer esse trânsito é muito mais fruto de um esforço individual do que propriamente um favorecimento curricular. Não é algo simples, não é algo fácil. E até quando está se discutindo renovar a concepção dos projetos pedagógicos de curso, por isso que eu falei, você tem experiência em avaliar projeto pedagógico, é levado em consideração. O que dá suporte à materialização do currículo, da matriz curricular, necessariamente não está satisfatoriamente recheado, não é o termo, mas embasado, embebido em discussões atualizadas sobre as teorias educacionais, as teorias pedagógicas. Não é verdade? Não. Eu não quero apontar isso assim como uma forma. Você está querendo usar, mas para dar conta do universo todo que a gente estuda no direito, já dialogando nessas outras áreas, para dar conta disso, dizendo de outra forma, você já viu alguém lançar um curso que propusesse bacharelado e licenciatura em direito junto, no Brasil? Não tenho conhecimento disso. Essa ideia já foi ventilada em algum congresso? Não que eu tenha conhecimento ainda. Você acha que isso seria viável? Eu não sei se em Portugal já fizeram esse conhecimento. Mas você vai falar, qual é o interesse teu disso? Olha, eu dizer assim, não, para que também seja uma possibilidade de carreira ser professor de direito. Sim. Porque você, no começo da sua conversa, eu sou conhecido aqui em Recife, minha identidade profissional é professor. Eu me identifiquei total. Alexandre da Maia, você. Estou citando eles, repito, porque são contemporâneos dele. E são, para mim, juristas, professores que se esforçam mais por serem educadores, com tudo, de corpo e alma. Então, eu me identifico com essa linha. Para isso, a gente também come muito feijão com arroz de outras teorias. Para acompanhar o que vocês escrevem. Porque as pessoas da gente fizerem isso, aí eu faço algumas escolhas. Reconheço. Eu não sou advogado, não sou juiz, etc. E tô bem com isso. E vejo você aparentemente bem também. E esses outros anos, eu sou professor, sou educador. Tranquilo. Pois é, quer dizer, é viável, João, algum desses colegas contemporâneos ou professores, ou que você tenha notícia no mundo, na Europa ou fora da Europa, tem um curso aqui de licenciatura em Direito. Já viu isso? Tu acha que viável? Tem lógica isso na tua cabeça? Eu confesso que eu nunca pensei sobre isso, mas eu acho que certas coisas demandam tempo, né? Demanda tempo de... Veja, mesmo que a pessoa não faça nada, só a passagem do tempo, o decurso do tempo faz com que as ideias se acomodem de uma forma diferente, né? Isso. Então não sei, o Brasil é um país das urgências, né? Tem isso muito de querer se formar logo e tal. Mas muitas coisas dependem de tempo, de sedimentação, de amadurecimento, etc. Né? Eu acho que o espaço para isso termina sendo ainda o mestrado, né? Então tem que ser a graduação e depois o mestrado. Existem algumas propostas, alguns projetos até de fazer com que a graduação ela tenha um núcleo fundamental obrigatório comum, né? Por exemplo, sei lá, 2 anos ou 3 anos, não sei, aí depende da configuração, e os 2 últimos anos ser uma espécie de especialização já, quase como se fosse uma pós-graduação, né? Ou seja, a graduação seria encurtada para 3 anos e os 2 últimos anos teria esse perfil mais de especialização, ou seja, o estudante, o aluno lá, ele se vincularia numa área determinada, penal, civil, sei lá o que, direito público, que fosse, né? E eventualmente nesse contexto a gente pode pensar, de repente, em uma área mais voltada à formação docente, né? Eu acho que nesse contexto sim, cabe, mas mesmo assim a gente teria os 5 anos, né? Isso. 5 anos e meio, enfim, né? Os 5 anos, que seja na UFPE, são 5 anos e meio a duração do curso, né? Não são 5 anos do direito, né? E o mestrado é o espaço. Eu acho que o mestrado é o espaço para reflexão por conta disso, por conta do amadurecimento que o tempo proporciona. Eu concordo. Pessoal, chegando, acho que seus alunos em geral, aqui na Universidade Pública, na UFPB, onde eu vim, quando eu fui substituto na UFPE, há 22 anos atrás, educação, o público com quem eu dialogava na ESO, católico, eu fui lá de 1 ano e meio, são jovens. É um pessoal que chega com 18, 19 anos e vai até os 30 e pouco. A maioria estava dentro dessa faixa etária. 90%. Sim. Sua realidade hoje ainda é essa. Tanto na católica como lá. Então, é quando você dissesse, Rosal, não é subestimando eles, dizendo que não está, não é querendo diminuir ninguém, mas assim, não há maturidade, nem se pensa. É como se socialmente essa expectativa nem existisse por trás do curso de direito. Por trás das famílias que bancam os filhos, por trás das pessoas que sonham em ser juiz e procurador. Nem se cogita ter uma reconfiguração assim do curso, não é, João? É meio como se assim,
é como se hoje não tivesse um espaço para isso ainda, né? A não ser que a gente fosse pensar, e por isso, mas talvez num após... E esse é um tema interessante que tem a ver com decolonialidade, ou seja, do currículo, como descolonizar o currículo. Pronto. É isso, o debate é isso. O debate é isso. Como é que a gente descoloniza o currículo? Porque o currículo é voltado, hoje em direito, é voltado para o mercado, para atender o mercado. Não é voltado para uma compreensão de como funciona a sociedade e qual é o papel do direito numa sociedade plural e complexa. Não é nada disso. O currículo é voltado para atender a demandas de mercado. Né? Passar na OAB, passar em concurso, essas coisas todas. Né? Então, realmente, eu acho que essa é uma tarefa importante. E outra coisa, quando a gente fala em giro decolonial, realmente tem isso do datado da década de 90, né? Desse pessoal que a gente conversou, do seu Miolo e tal, essa turma toda. Mas existem práticas emancipatórias muito na América Latina, muito anteriores a isso. Sim. Eu posso falar, já que a gente está falando de educação, do próprio Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, que é claramente uma pegada descolonial. Né? Por isso a ideia de decolonial está muito ligada aos latino-americanos que romperam lá com os indianos e tal, mas do ponto de vista do pensamento descolonial a gente pode encontrar Paulo Freire, pode encontrar outras práticas em outras áreas importantes também, como processo de resistência, como o zapatismo, né? Enfim, tantas coisas na América Latina, né, que a gente pode mencionar. Sim. E que precisam ser trazidas, esses rios, né, precisam se juntar aqui, né, se encontrar, para a gente ter um movimento mais caudaloso em torno dessas transformações, né? E você vê que a ambiência, ou uma das mais, do ponto de vista da educação escolar própria para isso, são as ambiências dos cursos de pós-graduação estrito sensu. Sim. Você atua nos dois, né? Se eu estiver errado, corrija. Na católica e na... Sim. Ok, nos dois, tanto na graduação como na pós. Falando da pós, as duas estão com professores dispostos e já existem, tirando você mesmo e alunos interessados, já existem dissertações e teses. Sim. Que estão construídas em torno desse universo. Existem em direito um universo já razoável não apenas aqui, mas no Brasil inteiro, e aqui também, tanto na Unicap quanto na UFPE, em direito, um universo de debates, em direito penal, em direito constitucional, enfim, em teoria do direito, que trabalham com a perspectiva pós-colonial, descolonial, decolonial, etc. Né? Então já existe algo sendo construído a partir desse referencial. No direito penal isso é muito forte, né? Quando a gente trabalha com a questão de racismo, né? Enfim, os debates em torno de feminismo, por exemplo, né? Todos eles são muito conectados a essa pegada crítica. Direito penal, direito de família, são espaços onde isso ganha maior... Isso. Entendi. João, tem alguma coisa que eu não me lembrei de lhe perguntar, que você, Ju, pense em tudo, sua formação, você já disse, eu me identifiquei com outro ponto, quando você disse a monitoria e depois a iniciação científica. Bom, vou nem perguntar se os alunos estão a fim de fazer isso, porque quer concurso, aqui ainda querem, né? Principalmente se tem bolsa, mas a monitoria na Unicap foi o que me deu o estalo para dizer, eu acho que eu posso ser professor. Foi com Miriam que você fez, não? Miriam, eu fiz parte do NUPEG, Núcleo de Estudo Sócio-Jurídico, ela chamava Cláudio Souza. Mário Lozano, da Itália, Nelson Saldanha, eu estou falando de 95, 96, 30 anos atrás quase. Ali foi o estalo para dizer, Rosal, quando é que tu tomou gosto por essa parte de filosofia, de história e direito? Foi nesse momento. Segundo período, terceiro período do curso, Miriam Sapere teve uma importância grande nisso, registro mais uma vez em outro vídeo aqui falando dela. Ao lado dela, que eu vi lá, Cláudio Souto, que era da UFPE, mas estava lá com ela, que ela não só se ceroneava ele, mas ela estudava ele, abraçava, encampava as ideias dele, se identificava muito. Nelson Saldanha, pela visão plural dele, né? Tanto de formação, ele não é só jurista de base, ele é filósofo também, então enfim, com uma capacidade de diálogo dele com diversas áreas, e Lozano foi um dos que eu escutei falar lá em um dos auditórios do Bloco G 95, João Paulo. Então, veja, a monitoria e essas conversas me chacoalharam o Kengo, literalmente, para dizer assim, não, eu não quero ser... E eu estagiei, se Rosal, tu fizer. Eu fiz não só o estágio obrigatório no Núcleo de Prática Jurídica, que ainda tem lá, ASTEP, mas eu estagiei em escritório. Eu fiz concurso ao Ministério Público Federal 2 vezes e fui. Então, eu tive uma noção. E quando eu me formei, advoguei o suficiente para dizer assim, realmente eu não quero isso. Não sei se você experimentou isso assim. Cara, não é essas teorias
eu não sei nem como explicar, assim, mas é como se não tivesse nem tempo de ser discutida nas leads do dia a dia. Não. Elas não entram. Não, a sensação que a gente tem é que mesmo trabalhando com isso, lendo isso todo dia, a gente sempre tem que voltar, tem que ver e tal. Tá aprendendo, a gente está aprendendo. Exato. E eu sentia uma certa dissociação. Sim. Não é que a prática é uma coisa teoria, não, é como se a prática tivesse mais imediatista, sabe? Tivesse mais assim, sorvendo nas questões da lead imediatamente falando. Não dá tempo miná-las ou inflamá-las com essas outras ideias, uma delas que a gente trouxe aqui. Bom, eu citei isso só para dizer, tem alguma coisa, eu estou dando a chance de você se relembrar, porque você, dentre outras coisas que você está fazendo boa, você vai escrever a sua tese, memorial ou tese, para a titularidade. Você disse, estou tendo que voltar ao que eu fiz, juntar tudo isso, pegar essa pegada. Bom, eu me identifiquei quando você falou assim, o que é que me deu start para ser professor? A monitoria, indubitavelmente. E se eu hoje ainda sou, há quase 25 anos, se eu for contar, ininterruptamente, graças aos alunos que eu acho que ou eu engano bem, né, ou então o feedback, não, porque são eles que validam ou não a gente. Né? Então, assim, eu me identifico muito com isso. Já ficou claro que você também está satisfeito nesse seu espaço e com tudo que você faz, né, e com os interlocutores que você que chegam, que me instigam, etc. O que é que eu não te perguntei? Pensando em tudo que você gostaria de falar e registrar. Rodrigo, primeira coisa, eu quero agradecer a você pelo espaço. A gente sabe que isso aqui podia ser outra pessoa que podia estar aqui falando sobre outras coisas e tal. Eu agradecer pelo espaço, até porque uma oportunidade como essa me faz pensar sobre coisas que eu preciso dar conta, né? Como é que se conecta essas coisas é sempre um exercício interessante a gente refazer esse percurso e tentar identificar essas coisas. Então, eu agradeço bastante pela oportunidade e pela chance de me fazer refletir, né, a partir do exercício de perguntas e respostas, enfim, rememorar as coisas todas que a gente passou para esse momento. Então, isso é muito importante. Segundo registro que eu queria fazer aqui, né, é que eu falei de pessoas que eu considero importantes na minha vida, que foram generosas comigo, né? A gente falou aí de Pinto Ferreira, falamos de Bernadette Pedrosa. Uma pessoa que precisa estar nessa lista também é Miriam Pereira, né? Sim. Ela é a grande, você talvez conheça melhor do que eu isso, né? A grande idealizadora da ideia de pesquisa ali na Unicap, né? Então, a partir do sonho dela é que existe lá hoje um mestrado e um doutorado, que eu tenho a grande alegria de alguma forma ter contribuído para que o programa chegasse num padrão de excelência que ele tem hoje, um programa CAP5, assim como o da UFPE, havendo passado pela coordenação do programa, né? 2, 4 anos, 2 anos na gestão, segunda gestão, na minha gestão a gente subiu 4, depois a gente fez o projeto, junto com uma equipe imensa que se uniu em torno dessa ideia, né? Então, Miriam é uma pessoa que também eu preciso agradecer muito, né? Por ter acreditado também. Eu fui para a Unicap ali, bom, Pinto Ferreira, Lava Só Pesca, que foi em 97, recém-formado, mestrando ainda, graduado, portanto, né? Cheguei na ESA, professor Ivânia, também em 98, e 2 anos depois, logo depois que defendi o mestrado na Unicap. Né? Então, são pessoas, né, importantes na minha formação. Engraçado, aqui, agora refletindo sobre isso, todas elas são mulheres, né? Salvo Pinto Ferreira, né? Então, falando de Bernadette Pedrosa, Miriam Pereira, Ivânia. Mulheres fortes. Mulheres fortes e que, de alguma forma, foram importantes nessa minha formação. Interessante isso também. E é isso, agradecer e vamos ver se a gente mantém esse diálogo aí em outros espaços, onde a gente aprofunda e amadurece suas ideias aí. Importante a gente se juntar para a gente ter cada vez mais força aí, né, com essas ideias da gente aí. Com certeza. Muito obrigado, foi um prazer você estar aqui, obrigado mesmo, foi uma alegria para mim receber você. E fez as minhas ideias fervilhar. Eu fico pensando em coisas que eu escrevi, que eu quero escrever, com vontade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Muito bem contaminado, se eu posso usar essa expressão, pelas ideias que você honestamente, genuinamente, explosivamente compartilhou aqui comigo. Obrigado mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Agradeço a quem nos ouve. Esqueci de fazer um agradecimento que eu sempre faço a Eliezer e a Alana, que dão corporeidade, que dão vida, que dão entusiasmo, que dão acolhimento, que mantém viva a funcionalidade dessa rádio web, de onde a gente sempre fala aqui. Até a próxima.